Olá, meus amigos, novamente juntos aqui para continuar essa conversa muito interessante, muito instrutiva sobre o nosso querido Gustavo Barroso, principalmente. Estamos aqui, na verdade, fazendo uma análise muito básica, muito simples, é claro, por causa do tempo, inclusive, sobre algumas coisas que ele nos passa. Algumas palavras eu vou ter que alterar porque pode ser que seja um conteúdo censurado, mas aqueles que estiverem lendo, a obra de Gustavo Barroso vão entender a que eu me refiro. Então, no começo, quando eu falei em outros vídeos atrás sobre o descobrimento do Brasil e que havia um interesse, em que realmente Pedro Álvares Cabral viesse para cá, realmente que ele fizesse o que ele fez e que ele tinha sido, inclusive, se vocês estão bem lembrados, ele tinha sido escolhido não pelas suas aptidões de navegador, de descobridor, mas porque ele era um nobre e ele era de uma família influente, Isso foi um ponto interessante. E por aí a gente vê que a história do nosso país já começou nesse sentido, num sentido já determinado, Sem falar, é claro, dos vikings no Brasil, sem falar da crônica de Akakor, que tem outras informações a respeito dos povos que viviam aqui antes, de quem realmente chegou aqui, mas falando só realmente dos interesses que havia. Nós falamos dos cristãos novos que vieram para cá, E dos interesses que havia em mandar exatamente Pedro Álvares Cabral para cá, Para essas terras que já eram conhecidas. Ele não descobriu nada, certo? Isso aí já é de conhecimento público hoje em dia. Antigamente não, a gente acreditava no que estava nos livros de história e ponto final. Agora a gente tem ferramentas para pesquisar e para buscar. Então, houve na história do Brasil, inclusive, um presidente que renunciou, que foi Jânio Quadros, e ele dizia que ele estava renunciando por causa das forças ocultas. E na época, eu ainda peguei essa época, eu senti que esse homem dizia alguma coisa séria, alguma coisa de profundidade, e todo mundo falava, é um covarde, ele está abandonando o Brasil, ele, enfim, cachaceiro, falaram um monte de coisa. Mas eu sentia que ia algo de verdade no que ele estava dizendo, e isso eu era ainda adolescente, vamos dizer, Já tem alguns anos de estrada. Então, o que aconteceu? Essas forças ocultas, depois de muito tempo, e que eu vim descobrir que a minha intuição era verdadeira, que realmente elas existem, e elas já existiam desde da Europa, enfim. Quando vocês lerem o Mistério de Belicena Vilca, que novamente eu vou repetir aqui porque é importante, vocês vão entender de onde que vem tanta manipulação, de onde que vem tantos interesses no sentido de escravizar povos, no sentido de extrair as riquezas, e não só isso, não é só uma coisa material, é algo referente ao poder, é algo referente a um governo mundial, Então eu vou me remeter a uma outra parte que eu falei muito rapidamente sobre um trecho do Gustavo Barroso, que diz assim, isso está na História Secreta do Brasil, volume 2, página 17, logo no início. Se fomes e carestias por si sós determinassem revoluções, cada seca no Ceará seria um apocalipse social. Entretanto, nenhum povo sofre mais resignado do que o cearense. As fomes e as carestias, vejam, prestem atenção, as fomes e as carestias são sempre adrede provocadas pelas forças ocultas para criar climas revolucionários em que os agitadores demagogos possam mover as massas desatinadas. Em geral,
Os filósofos e intrigantes são sempre os autores das revoluções. Prestem atenção. O povo não passa de pretexto ou de força bruta posta em movimento para se conseguirem certos fins. Isso é Gustavo Barroso que diz, não sou eu que estou falando. Então existem forças ocultas que fazem com que a história se transforme, se manifeste, e não parte do povo. O povo é massa, o povo é manipulado, né? É necessário criar-se secas, criar-se carestias, dificuldades de vida para poder manipular o povo. E isso é uma coisa que na sabedoria hiperbórea a gente aprende, que a fome, a miséria, a pobreza nunca vão deixar de existir, porque eles são a forma que se tem para poder controlar o povo. O medo da morte, o medo da fome, o sofrimento, o desemprego, isso é algo muito utilizado por essas forças ocultas. E essas forças ocultas começaram a atuar no Brasil a partir do descobrimento, a partir de quando vieram para cá os europeus, no caso aí os portugueses e holandeses. E o que a gente percebe é que Gustavo Barroso vai desenvolvendo de tal maneira que vai nos mostrando como essas forças ocultas atuam na parte econômica, política e social no nosso Brasil. Que é isso que interessa, nós estamos direcionados para o que acontece no Brasil. Então, em outro trecho, ele diz assim, isso aqui é na História Secreta do Brasil, volume 2, página 48. Certas palavras eu vou ter que mudar para não ferir suscetibilidades. A atividade desenvolvida por Miranda foi uma pessoa, destacada nessas forças ocultas, nas forças ocultas, com agentes de tal ordem, foi tão notável que comumente se falava em forças ocultas mirandistas, né? Aí ele dá os nomes dos colaboradores dessas forças ocultas no continente. Olha, vejam só. Seus grandes colaboradores no continente eram San Martín, Alvear, Zapiola, na Argentina, Hurtades e Brisonho, na Venezuela, O'Higgins e Madariaga, no Chile, Mier e Santander, no México, Narino, na Colômbia, Mantufar, no Equador, Ângulo Meljar, Arenales Monteagudo no Peru, Domingo Martins Dourado e Domingos Teotônio Jorge no Brasil. Veja que interessante, ele dá os nomes desses agentes das forças ocultas. Destes dois, ou seja, dos dois Domingos, o primeiro tivera inteligências no Prata, com Rivadavia. Todo o continente estava assim envolvido na teia dos agentes das forças ocultas, manobrada pelas forças ocultas de Londres, a qual era visivelmente manobrada por outros agentes ocultos que estavam por trás dessas administrações, dessas organizações. As revoluções que se desencadearam no Brasil, as conjuras que ciciaram na penumbra das boticas e das academias, cujos rótulos literários escondiam atividades subversivas, todas jamais refletiram um sentimento nacional, aspirações naturalmente brasileiras, como a história que se tem escrito, nos faz crer. Todas obedeciam, asseguram a pessoa insuspeita, ao líder das forças ocultas brasileiras, Mário Bering, ao imperativo continental. Na sua balizada opinião, o levante de 1817 não é um fato eminentemente nacional, como se diz, porém um dos muitos episódios da obra revolucionária de Miranda. Então esse Miranda foi muito influente em tudo que aconteceu no Brasil nessa época. Ora, Miranda não era brasileiro, não conhecia o Brasil, e não o podia amar,
era venezuelano de nascimento e cosmopolita de alma, aventureiro e agitador profissional, criatura das forças ocultas. Assim, os que lhe obedeceram e serviram não serviram nem obedeceram ao Brasil, e sim às forças ocultas que ele representava e que, por sua vez, era escrava de mais outras forças ocultas que vêm se desenvolvendo ao longo da história do mundo. Ninguém pode obedecer e servir ao mesmo tempo a dois senhores, parece lógico. Então termina assim esse trecho de Gustavo Barroso. Então, tudo o que realmente ocorre, os bastidores do que ocorre, como nós estamos vendo no Brasil hoje, essa luta entre os poderes, como nós estamos vendo certas atitudes totalmente totalitárias, como nós estamos vendo, eu não quero entrar no mérito da política, né? Porque nem direita e nem esquerda são realmente aquilo que demonstram ser. Por trás estão as forças ocultas, as revoluções, tudo o que acontece no meio social, no meio político, no meio educacional, no meio literário, tem essas influências. E isso eu pretendo mostrar para vocês ao longo, né, dessa série, com palavras simples. Mas também eu não posso dizer para vocês a palavra como diz o Gustavo Barroso. Quem quiser saber do que eu estou falando, vai lá no Gustavo Barroso, vai lá nos livros que eu estou indicando e tire as suas próprias conclusões. Tá? O que eu estou falando aqui é realmente uma análise, um comentário do que eu li, mas dentro daquilo que eu posso dizer, dentro daquilo que não vai ferir nenhum tipo de regra, que não vai criar um problema por causa de um vídeo que eu falei, o que eu fiz, certo? Os meus vídeos, os meus comentários são no sentido de levar a pessoa a estudar, a buscar, a tirar as suas conclusões através do seu próprio estudo, da sua própria vivência, né? Então, por hoje é só, mas podem ter certeza que nos próximos vídeos, talvez muitos de vocês não tenham ideia, né, de como as coisas se movimentam, de como as coisas acontecem e principalmente do nosso passado como história, né, nosso passado histórico. Tá ok? Então, um grande abraço para todos e até breve, a gente se vê logo. Tchau!